Estamos começando mais um planejamento de trabalho, mais um Bom Dia Mercado para esse sábado, dia 19 de abril, um dia antes da Páscoa, e temos grandes jogos do Campeonato Brasileiro e também jogos na Europa que, após o desenrolar das quartas de final da Champions, alguns jogos se tornaram mais importantes, outros nem tão importantes assim. Mas vamos conversar sobre isso. Vou falar sobre alguns destaques no dia de hoje. Vou começar no cenário europeu. Vamos falar sobre Bayern de Munique, que foi eliminado pela Inter de Milão, não vai conseguir disputar a final da Champions na sua casa, em Munique, e agora volta ao seu foco para a Bundesliga, onde provavelmente tende a ser campeão. O Bayern teve uma complicação contra o Dortmund na rodada anterior ao jogo da volta contra a Inter, mas como o Leverkusen tinha empatado o seu jogo contra o Union Berlin, que também tinha complicado a vida do Bayern, o Bayern se manteve na mesma distância e agora pega o Heidenheim fora de casa. Além disso, vamos falar sobre o Manchester City, que enfrenta a chatíssima equipe do Everton. É sempre muito chato enfrentar o Everton na casa do Everton, com uma cotação de 1,91. Nesse momento, ainda dentro da zona de classificação para a Champions, mas tendo o Chelsea já perigando ficar de fora depois de um empate contra o Ipswich. O Chelsea que se classificou para as semifinais da Conference League, vai pegar o Djurgården, se não me engano, mas a Conference League só dá vaga para a Europa League, e o Chelsea, claro, quer ir para a Champions League via Premier League. Então o City tem a obrigação de vencer a equipe do Everton. Vamos falar um pouquinho também sobre Barcelona e Celta Vigo. Barcelona que confirmou sua vaga contra o Dortmund de uma maneira mais perigosa, jogando muito mal, enfrenta agora o Celta Vigo. O Celta que também tem um interesse aqui em vaga em competição europeia, claro que não é Champions League, mas tem uma briga aqui com o Betis para tentar ir para a Europa League. Barcelona que aproveita essa conturbada situação do Real Madrid, né, que agora fora da Champions e também não jogando tão bem na La Liga e enfrentando essa semana, a gente vai falar amanhã sobre o jogo do Real Madrid contra o Bilbao, enfrentando um time muito difícil, o Barcelona pode aproveitar para esticar ainda mais essa vantagem. Vamos falar na Itália sobre Napoli e Monza. O Monza já rebaixado praticamente na Itália com 15 pontos. Muito difícil nessas últimas 6 rodadas ele tentar inventar alguma coisa. Enfrenta o Napoli, que também busca uma aproximação da Inter de Milão. A Inter também deve jogar no domingo. E eu vou falar rapidinho também de Roma e Verona. Tem uma situação agora que aumentou a necessidade, claro, da Roma, porque além da Juventus ter caído na Champions há muito tempo atrás, agora a Lazio caiu da Europa League pro Bodo Glimt, um chato que a gente comentou aqui. Então a Roma tem agora a Lazio, o Bolonha, a Juventus e também correndo por fora o Milan e a Fiorentina como adversários nessa vaga, né? Vou falar também sobre, na Espanha, o Atlético de Madrid, que ainda não se deu por vencido na La Liga, que é uma equipe que ainda tem um pouco de lenha para queimar e pode até, quem sabe, ultrapassar o Real Madrid na tabela de classificação, né? Não em relação a vitórias, mas ao longo dessas próximas rodadas, aproveitando esse período conturbado do time do Ancelotti, e também o jogo do Benfica contra o Vitória, que é sempre um adversário extremamente chato de se enfrentar. O Vitória, dentro de casa, é uma equipe que só perdeu uma vez. Não é um adversário fora de casa com tantas vitórias, mas dentro de casa só perdeu uma vez. E o Benfica, que se complicou contra o Arouca na última rodada e viu o Sporting voltar para a liderança. O Sporting que joga nessa sexta-feira, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira de feriado. O Sporting joga já já. O Benfica vai ter uma tarefa bem complicada pela frente enquanto o Sport pega o Moreirense. E claro, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, né? Temos Clássico dos Milhões aqui no Rio de Janeiro, Vasco da Gama e Flamengo. Flamengo que deu um cacete no Juventude por 6-0 e o Vasco que vinha de derrota para o Ceará por 2-1. O Flamengo é favorito, está no momento muito melhor e o Vasco tenta contar aí com o Verratti, né, que está extremamente iluminado. O Corinthians pega o Sport depois da demissão do Ramon Dias, com uma cotação de 1,55. O Sport, das vezes que saiu agora do seu estádio, foi visitar alguém, não tem tido muita sorte, né? Já vem de 3 derrotas consecutivas no geral. O Sport tem que abrir o olho, mas o Corinthians também está pressionado. E temos Grenal. O Grêmio numa situação tenebrosa. O jogo contra o Flamengo foi muito ruim. O jogo contra o Mirassol foi pior ainda. O Grêmio já não tinha jogado um excelente jogo contra o Ceará com uma derrota. O Grêmio vem numa situação de derrota constante. O próprio jogo da Sul-Americana, eu sempre me esqueço o nome do time, contra o Atlético Grau, foi um jogo ruim, mesmo ele tendo vencido por 2-0. Mas ainda assim,
Mesmo o Grêmio passando por um momento ruim e o Internacional, por mais que tenha vindo de uma derrota contra o Palmeiras, estando no momento melhor, ainda assim o Clássico tem total condição de igualar esse confronto. Mesmo o Inter tendo vencido o Gauchão para cima do Grêmio, esse é um jogo parelho. Para mim, essas cotações estão justas e a gente vai falar sobre isso. Sem mais delongas nessa introdução, vamos embora para o nosso planejamento. Vamos começar com o Heidenheim e Bayern de Munique. Também quero começar já pedindo para você clicar no like no vídeo para ajudar bastante essa divulgação. Afinal de contas, a gente está no período de feriado, esse vídeo vai ser menos assistido, esse planejamento, mas é por um bom motivo. Claro, você provavelmente vai estar junto da sua família e se for para escolher entre apostas e família, você já sabe a sua escolha, né? É claro que você tem que ficar com a sua família mesmo, mas se você tiver um tempinho para assistir, fazer esse planejamento junto comigo, vamos embora. Primeira situação aqui é o Bayern de Munique às 10h30 da manhã. O Bayern é extremamente favorito, a nossa análise vai partir nessa direção, até porque o Heidenheim passa por um período bem difícil aqui no PDF de apoio. A gente consegue perceber, o Heidenheim teve apenas 3 vitórias dentro da sua casa, 2 delas nos últimos 8 jogos, é verdade, mas é uma equipe que marca pouco gol, não chega nem a uma média de 1 gol por jogo. É uma equipe que sofre quase 1,8 de gols por partida, chegou a quase 60% dos jogos falhando em marcar, mas não é uma equipe também que sofre todas as partidas. Mas ainda assim é muito ruim. Em apenas 21% dos jogos em casa ele saiu na frente. O Bayern é superior em praticamente todos os quesitos, principalmente em relação a gols marcados, menos gols sofridos, aproveitamento de finalização. O primeiro tempo do Bayern tem mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados, tudo isso a gente já sabe. O que eu estou procurando por aqui é alguma informação que a gente pode deixar passando batido. Em relação a se o Heidenheim é uma equipe que sai muito na frente do placar, não é o caso. Se o Heidenheim é uma equipe que vence muito o primeiro tempo ou consegue se segurar mais em algum tempo ou em outro, não me parece ser o caso também. Ele é ruim nos 2 tempos. O Bayern de Munique também distribui seus gols pelos 2 tempos. O Bayern é melhor na bola aérea. O Heidenheim sofre muito nesse fundamento, então se ele quisesse segurar lá atrás, ele vai ter complicação. O Bayern também marca muito de fora da área. Então, assim, eu não estou conseguindo encontrar uma ponta solta, né? Como a gente costuma dizer, se existe alguma forma do Heidenheim, pode acontecer, futebol é isso daí, né? Mas não estou vindo aqui com muito medo. Até porque o Bayern de Munique, ele vem de uma eliminação, né? Isso custa, isso mexe com o emocional da equipe e isso vai fazer com que o Bayern tenha um pouco mais de foco na Bundesliga. Não estou vindo com a certeza de que o Bayern vai ganhar, mas eu venho com a certeza de que ele vai enfrentar um adversário bem acessível, que tende a se jogar um pouco mais para trás para se defender. Nesse momento, o Heidenheim está numa zona de perigo, que é aquela zona de relegation, que obrigaria ele a fazer um jogo contra o terceiro colocado da segunda divisão, mas não é uma vitória. Presta atenção no que eu vou te falar. Não é vencendo o Bayern de Munique que você vai solucionar as coisas. Por quê? Nesse momento, o Heidenheim tem 22 pontos, o Bochum tem 20. Qual que é a solução das coisas? É pontuar. Porque ao você colocar como objetivo vencer o Bayern de Munique, se você não conseguir fazer isso, ou se você partir para cima e tomar um gol, emocionalmente também tu entra em parafuso. Porque, claro, uma equipe aqui de baixo partir para cima do Bayern é ó. Então, muito provavelmente, o Heidenheim vai se comportar à la União Berlim. Aí eu te pergunto, tem condição? Sabe fazer? Não sabe. Mas deve vir com esse pretexto de se defender. Então a gente deve ter aqui um jogo para se trabalhar um back favorito no primeiro tempo do Bayern, caso você seja um trader. Se você é um punter, você tem que tomar cuidado com a qualidade defensiva que o Heidenheim pode estar apresentando naquele dia. E aí você precisa assistir um pouco do jogo. Tá? A não ser que você já coloque como condicional. Só vou entrar se o Bayern bater a odd X. Beleza. Aí, independente se você está assistindo o jogo ou não, você já tem uma meta. Agora, se você viu os primeiros minutos e entendeu que o Heidenheim está tentando fazer um jogo que ele não sabe fazer, que é um jogo defensivo, afinal de contas ele é uma equipe que sofre bastante, você pode tentar buscar uma cotação até um pouco mais baixa do Bayern. Mas eu sempre priorizo e sempre te aconselho cotações mais elevadas. Porque quando você trabalha com cotações mais elevadas, você tira um pouco desse risco no longo prazo do 0-0 do Bayern, do 1-0 do Heidenheim, do Bayern
tomar um gol e não conseguir virar, porque aí pelo menos você está trabalhando com uma odd mais elevada e no longo prazo o Bayern, nessas situações de desespero, ele tende a te entregar vitórias, mas você precisa ter uma odd de valor, tá? De resto, acredito sim numa vitória do Bayern por aqui. Em relação ao mercado de gols, claro, você precisa trabalhar com desespero, porque Bundesliga tem o critério de saldo como algo muito importante. Se você tem o time do Heidenheim, quer ver? Vamos fazer o seguinte exercício. Vou abrir aqui a tabela da Bundesliga de uma maneira mais ampliada, para a gente ver isso juntos. Ó, o saldo de gols da equipe do Bochum é menos 32. O saldo de gols do Heidenheim é menos 24. O primeiro critério de desempate é a diferença de gols, percebe? Então, aqui na Bundesliga não é o número de vitórias, é a diferença de gols. Então, independente se o Bochum venceu 2, 3, 4, 5 partidas, como é o caso aqui, o fato é que o Heidenheim precisa ter menos gols sofridos para manter uma diferença de gols interessante. Porque contra o Bayern você não adianta você querer colocar gols marcados. É melhor você trabalhar com menos gols sofridos. Então você tem uma discrepância aqui de 8 gols de diferença. É só o Heidenheim não ficar tomando goleada que ele já sai com um bom resultado. Então você precisa prestar atenção em uma coisa. Para você ter um jogo com muitos gols por aqui, você precisa de uma vontade do Bayern de Munique, que eu acho que existe depois da eliminação contra a Inter. Só tem agora a Bundesliga para disputar. A Copa da Alemanha, o Bayern já foi eliminado. E desespero do Heidenheim. Existe algum cenário de desespero no 0-0 para o Heidenheim? Não. Existe algum cenário de desespero no 1-0 para o Bayern de Munique em relação ao Heidenheim? Só se o Heidenheim for muito burro, porque ele já na hora do planejamento anual ele já consta, vou perder para o Bayern, provavelmente. Então se ele estiver perdendo de 1-0 para o Bayern, não faz sentido ele se expor igual um maluco. Agora, se ele estiver perdendo por 2-0, geralmente times que perdem por 2-0 no decorrer do jogo tendem por conta, principalmente em casa, do torcedor, a se esticar um pouco mais, a quando for para o ataque demora um pouco mais para voltar, assim bananar um pouco mais na ataque. É o que eu te aconselho se você estiver trabalhando ao vivo. Viu o Bayern de Munique com 2 de diferença e entendeu que o jogo continua aberto, que o Heidenheim agora quer, vale a pena buscar o terceiro ou o quarto gol. Não viu isso? Fica de boa. Fica de boa porque a vitória é importante para o Bayern, independente do saldo. Pode ser que o Bayern queira fazer com que o Heidenheim pague o pato, mas aí depende muito se o Heidenheim vai cair, se vai vir para cima. E claro, tem que averiguar se o Heidenheim está disposto a em algum momento do jogo sair da retranca. Se o Heidenheim quiser fazer um jogo franco desde o início, aí você pode ter uma partida para gols lá desde o início. Mas é muito provável que seja uma burrice do Heidenheim fazer isso. Afinal de contas, ele está disputando contra o Bochum. O Bochum também perdeu do Bayern de Munique em casa, se não me falha a memória. Ele ganhou do Bayern fora, ganhou do Bayern na Allianz Arena, com uma situação maluca, mas venceu. E o time do Heidenheim, com essa briga contra o rebaixamento, deveria se preocupar muito com o seu saldo de gols. Percebeu mais ou menos o plano aqui em relação a gols? Espera o desespero do Heidenheim. Se ele não acontecer, talvez ficar de fora seja o melhor. Se acontecer, marcha, vamos para cima, porque o Bayern não vai ter piedade se ele tiver espaço para poder correr, tá? Não gosto do Heidenheim se comportando só de forma defensiva, se eu fosse torcedor do Heidenheim, porque ele não sabe fazer isso. Um time que tomou 56 gols é diferente do União Berlim que tomou 40. Mas, se ele quiser fazer e ele tiver num bom dia, ótimo, vai dar oportunidade para nós que somos traders para poder trabalhar esse back favorito com estabilidade do preço, tá bom? Em relação a jogadores, fica bastante de olho, eu vou falar só do lado do Bayern primeiro, fica bastante de olho em Harry Kane, por conta dessa eliminação na Champions League, ele perdeu a oportunidade de ganhar essa Champions, então, como quer muito o seu primeiro título da carreira, ele vai focar na Bundesliga, em tentar ajudar a equipe, então Harry Kane para finalizar pelo menos 2 vezes no alvo, eu não duvido que seja aqui uma excelente aposta, tá? Em relação a defesas, vamos olhar para o Kevin Miller, que provavelmente tende a fazer pelo menos 3 defesas por aqui. Eu trabalharia até com um cenário de 4 ou mais defesas contra esse time do Bayern que vem machucado por conta da eliminação da Champions. Seriam as 2 opções, tá? É claro que quando você pensa numa equipe mais fechada do Heidenheim, você passa a observar também jogadores que finalizam de fora, como é o caso do Olise e do Coman, né, que agora fica no lugar também. Não sei se é o Coman que vai jogar ou se é o Leroy Sané, mas eu prefiro como titular absoluto o Harry Kane focar mais no Kane. O Miller deve ter algumas oportunidades também porque ele está encerrando o seu ciclo no Bayern, né? Não sei se ele vai se aposentar ou vai para alguma outra equipe, mas ele também deve estar por ali, então a finalização no alvo do Miller também pode ser interessante se ele estiver jogando. De resto,
é isso, tá bom? De olho nessas defesas do Miller, do lado do Heidenheim, finalizações do Miller do lado do Bayern de Munique e finalizações no alvo no lado do Harry Kane. Saindo da Alemanha, vamos meia hora depois para a Inglaterra falar sobre Manchester City e Everton, um time chato de se enfrentar, né? E aqui eu já coloco como um alerta a possibilidade do favorito se complicar. Afinal de contas, enfrentar o Everton na casa do Everton é sempre um problema. Afinal de contas, enfrentar o Everton na casa dele é muito chato, mesmo o Everton não tendo disputa por nada por aqui. O Everton não cai e também não tem vaga europeia. Mas por si só, é uma equipe que joga muito bem dentro de casa, complicando a vida dos seus adversários. Vamos falar um pouquinho sobre esses últimos jogos aqui do City. O City está com uma série de desfalques e também está rodando bastante o elenco nesse final. Tá? Então talvez nós tenhamos aqui novamente Ortega no gol por conta da lesão do Ederson. Você tem a lesão do Haaland, então o Marmoush está no gol. Você não tem a certeza se no meio vai jogar o Kovacic, se vai jogar o De Bruyne, se vai jogar o Grealish, se vai jogar o Gundogan. Por enquanto aqui é uma prévia, né? Mas é muito difícil você ter uma métrica de quem de fato vai jogar do lado do City. Nos últimos jogos do Everton em casa, a gente consegue ver aqui, ó, dentro de casa, o Everton não perdeu. E ele jogou contra equipes chatíssimas nessa sequência. Ele disputou o derby de Merseyside contra o Liverpool, 2-2. Ele disputou um jogo contra o United, 2-2. Ele recebeu o West Ham, 1-1. E ele recebeu o Arsenal, 1-1. Então não foi contra qualquer equipe que ele conseguiu pontuar. Foram contras, por exemplo, aqui o líder, o vice-líder, o United a gente, né? Hoje a gente tem que respeitar o United porque ontem o United fez um excelente jogo contra o... Aliás, teve um excelente resultado, não sei se foi um excelente jogo contra o Lyon, mas ainda assim você consegue perceber que tudo indica que o City vai ter uma complicação. Não sei se ele vai deixar de vencer, mas talvez ele tenha um pouco mais de trabalho do que muito se espera. Fora de casa nos últimos jogos, o City empatou o clássico contra o derby, né, de Manchester contra o United, venceu e se classificou contra o Bournemouth de virada na FA Cup, perdeu para o Forest, venceu o Tottenham e tinha sido eliminado contra o Real Madrid da Champions. Das últimas vezes que o City enfrentou o Everton, no último jogo na casa do City no Etihad, 1-1, e aí, antes disso, uma vitória do City por 2-0. Das últimas vezes que o City visitou o Everton, ele venceu. O City é um visitante indigestíssimo para a equipe do Everton, né? 3-1, 3-0, 1-0, 2-0, 3-1. A última vez que o Everton conseguiu segurar o City em casa, e aí foi uma vitória, foi em 2017. Lá se vão muitos anos, né? Não vai ser 10 anos, mas coisa de, dependendo que foi em janeiro, coisa de 7, 8 anos. Impressionante. Então, por mais, olha só o contraponto. Por mais que nós tenhamos aqui um time que segurou o United, o Arsenal e o Liverpool, você tem o City sendo um péssimo visitante para a equipe do Everton. Só que é um City desfacelado, um City diferente, talvez um City mais jovem que tenha mais agressividade, mais gana, mas também um City talvez menos experiente, né? E tudo vai depender se o Everton vai continuar tendo aliás, nos últimos jogos ele já se mostrou que sim, mas se ele vai continuar tendo até o final essa vontade de jogar, porque não briga por mais nada, mas quer jogar pelo visto, né? Mas ainda assim eu prefiro deixar como um favorito que pode se complicar para você tentar buscar uma odd mais elevada, já que o Everton se defende tão bem, né? Esse é o meu ponto. Vou começar analisando um pouquinho de estatística no PDF de apoio. O Everton não perde dentro de casa há 6 partidas. O City vem naquela bandeirinha de festa junina, né? Perde, vence, empata. Vence, perde, vence. É isso, você nunca sabe qual a próxima cor. Infelizmente, o time do City não é uma equipe que sai muito na frente do placar, 50% só, então já é difícil confiar na equipe. Ele falhou menos em marcar do que o Everton, porém sofre praticamente na mesma quantidade. O time do City tem um aproveitamento pior do que o Everton em finalizações, é claro que finaliza um pouco mais, mas precisa de mais finalizações no alvo para acertar o gol, ou pelo menos para marcar. Já o time do Everton não precisa de tantas finalizações para marcar. O primeiro tempo do City é o momento onde o City tem um pouco mais de discrepância em superioridade do que o Everton. Isso aqui me preocupa. Por quê? Não é uma diferença tão grande. É o dobro de vitórias quase, mas o mesmo número de derrotas, praticamente o mesmo número de gols marcados e praticamente o mesmo número de gols sofridos. Então, se você olhar com carinho, não é uma grande superioridade do City em relação ao Everton no primeiro tempo. No segundo, nada muda, porque aí o número de vitórias em relação à diferença diminui. O City tem praticamente o mesmo número de derrotas de novo. O número de gols marcados do City continua sendo, de fato, 1 ou 2 superior só. E o número de gols sofridos agora é igual. Então, se você olha para um contexto
bem brando, assim, sem ficar olhando detalhe por detalhe, você consegue marcar isso aqui como um jogo parelho, onde as duas equipes apresentam praticamente o mesmo desempenho, ou apresentaram nos últimos jogos, tá? O time do Everton é muito bom de cabeça, o City também. O Everton sofre 2 gols a mais de cabeça, mas é irrelevante aqui, é muito próximo. A diferença é que o City marca mais de fora da área e provavelmente vai ter que utilizar esse fundamento para poder furar essa retranca do Everton. 50% dos jogos do Everton apenas tiveram 2,5 e 56% dos jogos do City. Então eu não vou trazer esse jogo para um contexto de over até que a gente tenha uma condicional. E a gente tem que trabalhar muito bem essa condicional porque o Everton não briga por nada. Então a condicional aqui pode ser um contexto aleatório. Por exemplo, pode ser um Everton que do nada no meio do jogo agora quer jogar, quer partir para cima. Pode ser um Everton vencendo o City querendo contra-atacar, porque já que não briga por mais nada, não precisa se preocupar tanto na defesa. Então esse é um jogo que para você explorar gols, você não pode vir só com contexto estatístico. Eu prefiro te indicar assistir o jogo ao vivo, porque ali assistindo você vai encontrar provavelmente alguma oportunidade. Mas em relação a momentos, o Everton marca mais nos primeiros minutos da partida e depois nos primeiros minutos do segundo tempo. É um time que sai do vestiário bem motivado. Só que é uma equipe que sofre, se você somar, 63% dos seus gols nos minutos finais. Aqui pode ter uma oportunidade para o City vencer o jogo, para o City buscar um empate, para o City marcar um gol, certo? O City marca com mais frequência no meio do primeiro tempo e lá no final do jogo, onde a gente gosta. E o City também sofre com frequência nos últimos minutos. Então a gente pode marcar esses momentos aqui como um momento de over limite. Se você quiser buscar um gol a partir do minuto 70, dependendo da cotação, minuto 65 para frente, com os acréscimos, pode ser interessante. É claro que se o jogo tiver com uma equipe só querendo jogar, é mais difícil. Supondo que o Everton está na frente e está só se fechando. Por mais que ele tenha mais incidência de gol sofrido no final, é mais difícil porque só tem um time jogando. Agora, se os dois times quiserem jogar, tipo 2 gols de diferença para um lado ou para o outro, e aí a equipe na frente está contra-atacando, a equipe atrás está buscando o gol, ou um cenário de 0-0 onde as duas equipes estão se batendo, aí é legal buscar esse gol nos minutos finais, tá? De resto, como um trader, para mim é um jogo para correção de preço, porque se eu encontrar um Everton muito fechado, vou trabalhar contra o Everton. Se eu encontrar um City muito forte, vou trabalhar a favor do City. É um jogo para o favorito se complicar, porque eu vejo a odd do City mais elevada em algum momento do jogo, seja demorando a marcar, seja tomando um gol primeiro, ou podendo tomar um empate. E para mim é um jogo para pensar em gols se você, no ao vivo, identificar o fator de um Everton fora da casinha. Porque não é normal o Everton ficar se expondo tanto, tá? Mas, se você gosta muito de histórico, como você pode perceber, nos últimos jogos entre eles, na casa do Everton, 3-1, 3-0, aí teve 1-0. 3-1, 3-1, 2-0, 3-1, 4-0. Tem um contexto legal de gol. Tá? O City não perde para o Everton há 16 partidas, aqui é quase uma paternidade, e o Everton sofreu gol consecutivamente nesses 16 últimos jogos. Tá? Então, pelo menos um golzinho do City pode ser interessante. Porém, o City, quando joga com odds de 1,90 ou 1,95, ele precisa vencer 51% dos jogos. Na verdade, ele venceu nessas últimas partidas, quando ele teve essa odd, 27%. Então, você partir para o jogo com um back City ou com aposta a favor do City já debaixo do seu braço, acho perigoso, porque não tem valor esperado positivo no longo prazo. Você pode ganhar até no curto prazo, mas no longo prazo você tende a pegar o seu dinheiro, tirar do seu bolso e entregar para alguém mais preparado que você. Então, não seja foi. Se por acaso o City marcar com 1 minuto de jogo, não fica pensando que o mundo gira em torno do seu umbigo, do tipo, meu Deus, eu perdi essa oportunidade. Vai para o próximo jogo, porque sábado tem jogo pra caramba e às vezes esse gol de 1 minuto que ia te dar a sensação de que você está fazendo a coisa certa, no longo prazo ia te ferrar. Então, cuidado, tá? Vai devagarzinho e olho no comportamento do Everton. Se for um Everton que quer jogar como ele costuma querer, principalmente quando joga contra equipes maiores, ele quer mostrar serviço, é um City que, desfacelado do jeito que tá, pode sim acabar se complicando. Em relação a jogadores, vem comigo aqui. Eu não vou falar do time do City porque eu não sei quem vai jogar. Pensa num time que tá estranho. Quando Marmoush joga para finalizar no alvo, é a minha primeira opção e eu vou deixar só ele como indicação, tá? Se ele estiver jogando, Marmoush para finalizar no alvo é excelente. Savinho para finalizar, não necessariamente no alvo, também é bom porque é fominho. Do lado do Everton, você pode olhar para o Idrissa Gueye para roubo de bola, pelo menos um roubo de bola por aqui, ele é muito bom nesse fator, e o Pickford para fazer pelo menos 3 defesas, acho eu. Porque mesmo com um time do City
um pouco mais alterado, né, alternativo, é um goleiro que gosta de pegar nesses jogos grandes, então pode ser interessante, tá? Do lado do Everton, pelo visto, a gente não tem confirmação de quem vai ser o atacante, se vai ser o Beto, se vai ser o Broja, mas esse jogador aqui, ó, um Diaé, que é o batedor de pênalti, pelo visto da equipe, contra o Arsenal, ele fez um jogo bem interessante, viu? Ele finalizou no alvo algumas vezes. Vou até pegar o jogo que ele fez aqui contra o Arsenal. Além da finalização no gol com o pênalti, deixa eu ver se ele finalizou mais alguma vez. Não, foi apenas uma. Ó, foi uma finalização no gol, uma para fora e um chute bloqueado. Então, ele para finalizar, não necessariamente no gol, pode ser um contexto interessante. Tá? 15 minutos depois, é até sacanagem, né? Para quem tenta assistir os jogos e ter um pouco mais de atenção, mas vamos lá. 15 minutos depois, o Barcelona enfrenta o Celta Vigo na La Liga, tentando se distanciar do Real Madrid e vai poder fazer isso se vencer, porque o Real Madrid só joga no domingo contra o Bilbao, adversário chatíssimo de se enfrentar. O time do Celta tem uma briga ainda por vaga em competição europeia e é muito importante para o Celta, primeiro, pontuar e segundo, não tomar goleada. A gente vai falar um pouquinho sobre isso em relação à tabela. Vamos lá, ó. Nesse momento, o Barcelona com 70 pontos, pode chegar a 73, o Celta com 43, pode encostar a 2 pontos de diferença do Betis. O Betis se classificou para as semifinais da Europa League. O Betis vai enfrentar, se não me falha a memória, a Fiorentina. Grande jogo. O Betis pode conseguir uma vaga na Liga dos Campeões e abrir vaga para a Europa League para o próprio Celta. Então é muito importante que o Celta, além de pensar no Betis, ele olhe também para o Mallorca, ele não deixa o Mallorca se aproximar. O contexto aqui é o seguinte, o Celta tem 4 gols a menos do que o Betis em relação a saldo, tem mais 3 e menos 1, então se ele fizer um gol e não sofrer, ele vai a 0 e depois ele precisa fazer mais 3 para empatar. E contra o Mallorca, a diferença é de 5 gols. Então é muito interessante para o Celta. Primeiro, pontuar. Na verdade, o primeiro é vencer, né? Mas é difícil. Primeiro, depois de vencer, é pontuar. E o segundo é se perder, não perder por muitos gols de diferença. Seria um contexto muito importante para o Celta se for perder por no máximo 2. Ele não perderia, naquele momento, essa 7ª colocação. Lembrando, o Barcelona está na... Eu acho que a La Liga não vai abrir mais vaga por conta de coeficiente, acho que a La Liga não vai abrir mais vaga de Champions. Mas, se o Betis ganhar a Europa League, ele vai ganhar uma vaga de Champions. Então ele vai abrir, provavelmente, imagino eu, não sei se eu estou falando besteira, uma vaga para a Europa League na La Liga. Aí aumenta, na verdade não vai abrir, né? Só vai descer. E aí, em vez de ficar Vila Real e Betis, ficaria Vila Real e Celta. Se a La Liga terminasse dessa maneira. Isso, claro, influencia a sociedade, querer buscar a 7ª colocação, o próprio Rayo Vallecano. Todo mundo ali ainda tem chance. Mas a primeira coisa que o Celta tem que olhar para, depois de pontos, é o saldo de gol. Só que a gente vem num contexto dos times que estão aqui em cima brigando, o Betis, o Mallorca, a Sociedade e o Vallecano. O time do Celta é o pior em relação à defesa. É um dos melhores em relação ao ataque, mas é um dos piores em relação à defesa. Ou seja, é um Celta Vigo que não sabe se defender tanto assim. Na verdade, a melhor maneira do Celta se defender é atacando. E claro que isso gera espaço. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual que é o comportamento que o Celta vem para enfrentar o Barcelona. É um comportamento de um time que vai tentar se defender, sendo que não é a melhor forma do Celta jogar? Ou é um Celta que vai tentar fazer um jogo franco? E aí, claro, dando ainda mais espaço para o Barcelona. Esse é o primeiro contexto. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos? Olha como o Celta chegou a cair e agora vem subindo de posição. O Barcelona manteve a liderança da La Liga durante bons períodos, caiu aqui na 16ª e retomou agora na 23ª e não largou mais. Nos últimos jogos do Barcelona em casa, nessa competição, um empate contra o Betis. Betis saiu atrás e empatou. Uma goleada para cima do Girona e um 3-0 para cima do Sassuolo. O Celta vinha num bom momento aqui, ó, empates e vitórias, e agora perdeu para o Espanhol, fora de casa, perdeu para o Valência, marcando gol, empatou com o Atlético de Madrid, excelente resultado. Olha só, isso aqui eu vou até abrir esse jogo para a gente poder ver o contexto. Empatou com o Girona, venceu o Valladolid e venceu o Mallorca, confronto direto aqui naquela 7ª colocação que eu comentei. O time, deixa eu ver esse jogo aqui contra o Atlético de Madrid. O SofaScore não deixou eu abrir. Não sei se eles não querem que eu acesse a informação. Ó, deu um erro aqui nesse jogo. Enfim, eu queria muito ver esse jogo, porque eu queria ver o contexto de como foi o jogo do Atlético de Madrid com o Celta. Mas imagino que o Celta não ficou só se defendendo. E é isso aqui que eu penso para esse jogo contra o Barcelona. Eu não estou vendo uma equipe sair muito do seu contexto para poder buscar pontuação, porque dessa maneira você acaba
dando ainda mais chance para o seu adversário. Se você joga bem atacando, se sua melhor qualidade é atacar, e o Celta é um time agressivo, pode ver que ele marcou em todos os jogos fora de casa nos últimos jogos aqui, ó. 1 contra o Valência, 1 contra o Atlético de Madrid, 2 contra o Girona, 1 contra o Valladolid, 2 contra o Mallorca, e também sofreu em praticamente todos, só não sofreu contra o Valladolid, que está praticamente rebaixado. Dá para ver que o estilo do Celta é um estilo de ataque. Se você coloca um Celta Vigo para fazer um jogo só defensivo contra o Barcelona, uma hora ou outra ele vai sucumbir, porque ele não sabe jogar dessa maneira. Então eu não estou vendo esse jogo de um Barcelona jogando sozinho. Com isso, voltando para cá, já que o SofaScore não quer me deixar olhar, tudo bem? A gente vai pensar numa possibilidade de ambas marcas, dependendo da cotação. É uma possibilidade, não é uma dica, tá? Uma possibilidade. Eu gosto desse 2,5, principalmente se a gente tiver uma condicional de Barcelona na frente. O Celta na frente, aí ele pode tentar fazer um jogo mais defensivo, por mais que tenha espaço para contra-atacar, mas eu prefiro o Barcelona na frente porque o Celta ainda vai querer buscar o resultado porque não é do estilo dele. Olha só, tem interpretações que a gente pode fazer que deixa a nossa cabeça meio maluca. Se eu te falar isso sobre o Vallecano, ou sobre o Mallorca, ou sobre a Real Sociedad, que também está disputando a mesma vaga, você vai falar assim, pô, Theo, mas se ele estiver perdendo de 1-0, talvez ele queira segurar o saldo. Tudo bem, eu até entendo que esse pode ser um objetivo do Celta, mas você percebe que o estilo do time não é esse. O estilo do Celta não é se defender. Tanto é que ele marcou gol nos últimos jogos fora de casa em todos, e sofreu em praticamente todos. Então eu não estou conseguindo ver um Celta confortável, tomando 1-0, sabendo que vai perder o jogo, e ficando só na defensiva. Não acho que vai ser assim. Então, para esse contexto do jogo contra o Barcelona, por ser o Celta o adversário, se fosse a Real Sociedad, a gente ia agir diferente, como a gente agiu no Vallecano. Lembro da gente analisando o jogo do Real Vallecano. Se o Vallecano estiver atrás do placar, não é interessante ficar buscando gols, porque o Vallecano vai priorizar o saldo. E ele fez isso. Foi um jogo 1-0 para o Barcelona, se eu não me engano. Mas o Celta Vigo, pelo contexto da equipe, não sei não. Eu acho que o Celta pode querer dar uma de agressivo e acabar tomando mais ou até fazendo o seu gol, né? Então eu gosto dessa condicional do Barcelona na frente. Se o Barcelona estiver atrás, ele vai ter que virar o jogo de qualquer maneira, né? Então o 2,5 ainda é um contexto legal, só fica mais difícil porque o Celta vai dar menos espaço. Bom, como um trader, eu acho que vai ser também um jogo para possibilidade desse back favorito. Mais perigoso do que um jogo contra uma Sociedad ou um Vallecano, porque o Celta, como eu falei, não é um time defensivo. Ele vai buscar contra-ataque. Ele marcou gol, como eu falei também, em todos os últimos jogos fora. Vamos dar uma olhada aqui na estatística com o PDF de apoio. O Celta não perde a 4 jogos fora de casa, porém não é uma equipe que sai, que bom, né? Não é uma equipe que abre tanto o placar. Então você tem um Barcelona que sai na frente em quase 90% dos jogos. A chance do Barcelona abrir o placar é muito grande. O Barcelona marca mais que o dobro de gols, sofre bem menos. Temos aqui então um jogo 5 com um contexto bem over. O Barcelona precisa de bem menos finalizações para marcar um gol. O primeiro tempo do Barça é o melhor momento da equipe. Então, para você que trabalha back favorito, pode ser interessante. O time do Celta também não faz um bom primeiro tempo. É superior o Barcelona ao Celta nos dois tempos, mas principalmente na primeira etapa, onde o Barcelona perde bem menos, vence bem mais e marca bem mais, tá? O time do Celta sofre muito de cabeça, então caso precise, se tiver atrás do placar, o Barcelona pode fazer aquela blitz, né, aérea de cruzar a bola. Não é muito disso, mas os escanteios do Barcelona podem ser perigosos e também o Barcelona marca muito de finalização de fora da área. A maioria dos gols do Barcelona são no meio do primeiro tempo, onde ele é muito forte, e depois nos minutos finais de jogo, principalmente no meio do segundo. O time do Barça sofre muito ali numa desatenção na saída do intervalo. O time do Celta marca também bastante nos últimos minutos. O time do Celta marca também bastante no meio do primeiro tempo, onde o Barcelona marca, e é um time muito agressivo no final. Tanto agressivo para buscar gols, mas principalmente também para sofrer. 46% dos gols sofridos nos últimos minutos. Caso esteja na frente do placar, pode tomar um empate. Caso esteja atrás do placar, principalmente perdendo por 2 gols, pode tentar buscar um gol e acabar tomando. Então, o over-limite nesse jogo nos minutos finais pode ser sim interessante. Tá? Em relação a jogadores, o que nós temos de informação por aqui? Deixa eu ver se tem algum. Tem jogador aqui. Bom, vou repetir pela 1000ª vez, se for jogar, Pedri é o jogador para o nosso roubo de bola. Sempre cumpre com a sua obrigação, tá? Sobre os goleadores, aqui está marcando o Ferran Torres como titular. Eu não sei se o Lewandowski está suspenso, tá? Não sei se ele não vai jogar, se teve algum problema. Aqui é só uma prévia. Se for esse o caso, o Ferran Torres em campo é quase que certeza de finalização no alvo, porque ele é muito fominha. Ele quer muito essa vaga e aí ele acaba, toda vez que entra, ele acaba finalizando no alvo. Só que
não sei se é ele que vai ser o titular. Não estou vendo aqui suspensão do Lewandowski, a não ser que o Hans Flick vá fazer algum tipo de manutenção, o que não parece muito inteligente, ou se o Lewandowski sentiu algum desconforto, tá? Então, provavelmente, se for o Lewandowski, é ele, para mim, a opção para finalizar no gol. O goleiro, que é o Vicente Guaita, do lado do Celta, tem uma média de defesas de 2,35 por partida. Não é um goleiro que tem uma média alta, tá? Mas se você filtrar contra os grandes times, contra o Bilbao foram 4 defesas, contra o Betis, posso colocar hoje, está numa fase muito boa, foram 3, contra o Atlético de Madrid foram 2. Então não é uma métrica de muitas defesas assim. No último jogo contra o Barcelona, que foi no ano passado, em novembro, foram apenas 2. Então cuidado para não esticar muito o número de defesas. A tendência é que se o Celta fizer um jogo fechado, ele participe um pouco mais. Mas a média dele de defesas não é tão grande, pelo menos nos números, tá? A gente pode acabar buscando muitas defesas aqui e ele não cumprir. Eu até acredito numa possibilidade dele ultrapassar 3 nesse jogo, mas a média dele não é alta, então prefiro não olhar tanto para isso. Em relação a roubo de bolas do lado do Celta, você pode olhar para o Fran Beltrán, é a primeira opção, para mim por aqui. A segunda opção está fora por lesão, que é o Starfelt, que era o principal, né? Tem uma média muito grande. E a outra opção é o Moriba, aqui no meio campo também, tá? Então, Likes Moriba, ou Will Likes Moriba e o Fran Beltrán para roubo de bola. Se a casa de apostas que você aposta não tem ainda roubo de bola, manda mensagem no suporte, pede para eles. A Betfair está adicionando isso, tá? Para quem utiliza a Betfair, eu já mandei mensagem para eles falando, ó, tem chute no alvo, tem falta, tem tudo, mas está faltando roubo de bola. E eles falaram para mim que vão adicionar. Tem muita gente que pergunta, para que você fala de roubo de bola? Bom, obviamente porque tem pessoas que apostam nesse mercado e me pediram ao longo desses últimos anos que eu introduzisse isso no Bom Dia Mercado e eu gostei muito. É uma forma também da gente saber mais sobre os jogadores, goleiro, defesa do goleiro, finalização no alvo, é interessante, me ajuda a ter um contexto legal do jogo e para você que aposta, não é minha praia, mas para você que aposta também pode ser uma grande ajuda, tá? É isso, para mim o Barcelona tem uma grande chance de vitória por aqui, a média do Barcelona para essa odd é boa, em jogos onde ele teve essa odd 1,25 e 30, onde a expectativa de vitória é de 80%, ele venceu 87%, então já tem um valor aí. A questão é que o Celta é um adversário mais agressivo, então a gente pode ter um Celta sim marcando o gol contra o Barcelona. Nas últimas vezes que eles se enfrentaram, na casa do Barça, 3-2 para o Barcelona, aqui ó, 1-0 Barça, 3-1, 2-1 Celta. Ó, o Celta em 2021 venceu. 4-1, tá vendo como é que tem um contexto de nos últimos 5 jogos o ambas marcas aconteceu em 4? Então tem um contexto de gols e tem um contexto sim de o Barcelona sofrendo. Nos últimos jogos entre eles, no geral, o Barcelona não perde a 3 jogos, sofreu gol para o Celta nos últimos 4, o Celta sofreu gol para o Barcelona nos últimos 11, over 2,5 em 9 dos últimos 10 e ambas marcam em 7 dos últimos 8. Então é um contexto de gols, é um contexto de ambas, o Barcelona tende a sair na frente, a tendência, mas é um jogo com mais possibilidade de ser aberto por aqui. Temos 2 jogos italianos agora para comentar, um 1h da tarde e o outro às 15h45. Quero que você preste atenção nos dois porque a gente pode ter oportunidade por aqui. O primeiro, 1h da tarde, é o Napoli com o Monza. O Napoli precisa manter uma boa sequência para conseguir pelo menos ameaçar a Inter de Milão nesse final. Temos 6 rodadas pela frente e até o momento 3 pontos de diferença entre os dois. Se vencer, já coloca ali uma pressão na Inter. É importante a vitória, a gente sabe disso, porém tem uma coisa que me preocupa. Apesar do Monza ser uma equipe já praticamente rebaixada. O Napoli nos últimos jogos não tem vencido. Em 5 jogos fora de casa, nos últimos 5, ele não venceu nenhum, 4 empates e 1 derrota. É uma equipe que sai na frente em mais de 50% dos jogos, isso é positivo. É uma equipe que fica poucos jogos sem marcar, isso também é positivo. Não sofre tantos gols, não teve nenhuma média de ultrapassando um gol por jogo, isso é bom. Enfrenta o Monza, que tem dificuldade de marcar, que tem um ataque frágil, que tem uma defesa que só não sofreu gol em 6% dos jogos. Mas não é um time que fica tomando goleada, né? Geralmente toma ali 1,5 gols por jogo no máximo. E não vence dentro de casa há 5 partidas também. Então a gente tem ali a questão dos 5 partidas para os dois lados. O aproveitamento do Napoli é imensamente superior, quase o dobro de vezes melhor. Enquanto o Monza precisa finalizar 5 vezes no alvo para marcar um gol, o Napoli precisa finalizar 2,76. O primeiro tempo do Napoli é superior, muito mais vitórias, bem menos derrotas, o dobro de gols marcados e quase o triplo de gols a menos sofrido. No segundo tempo, entretanto, por mais que o Monza não tenha vencido nenhum segundo tempo, o Napoli tem uma queda bem drástica, passa a sofrer bem mais gols, passa a marcar menos, passa a vencer metade em relação ao primeiro tempo e passa a perder muito mais. Então o melhor momento do Napoli são os primeiros minutos de jogo.
time do Napoli marca muito de cabeça e o Monza talvez seja a equipe na Série A que mais sofre nesse fundamento, e o Napoli sofre muito de fora da área, mas o Monza não é uma equipe que marca tanto nesse contexto. Então eu não estou vendo um jogo tão aberto para gols, a não ser que o Monza esteja realmente ali daqui para frente no desespero, ignorando completamente a liga, até porque já está rebaixado, vamos ser sinceros. E o Napoli não é uma equipe tão goleadora. Se a gente pegar os jogos do Napoli fora de casa, deixa eu abrir aqui para a gente conversar. Eu não me lembro do Napoli goleando tantos jogos assim, né? Ó, o Napoli fora, nas últimas partidas, ele empatou com a Roma 1-1, empatou com o Napoli 2-2, perdeu para o Como 2-1, empatou 0-0 com o Venezia e empatou com o Napoli 1-1. Aí eu te pergunto, mesmo sendo adversário, esse time fraco do Monza, você tem confiança no Napoli? Cara, eu não tenho, não. Eu acho que vai vencer? Eu acho que vai. Eu colocaria o meu dinheiro em 27? Não. Não porque o Napoli não deve vencer, mas por conta desses últimos jogos aqui. É claro que você tem que analisar o contexto. Contra Lazio, Roma e Bolonha é aceitável. Contra Como e Venezia é prejudicial uma equipe que quer ser campeã deixar ponto desse jeito, tá? O Monza nos últimos jogos perdeu por 3-1 do Como, empatou com o Parma 1-1, perdeu para o Torino 2-0, empatou com o Lecce 0-0 e perdeu para o Verona 1-0. Das últimas vezes que o Napoli visitou o Monza, ele perdeu por 2-0 em 23 e ele ganhou por 4-2 em 24. Das últimas vezes que o Monza visitou o Napoli, ele perdeu por 2-0 e depois empatou 0-0. É um adversário que me parece bem acessível. Mas quando o Napoli costuma ter essa cotação de 1,27, onde a expectativa de vitória é 79% das vezes, ele na verdade ganha 62%. Então você pode falar o que quiser. O Napoli pode ganhar de 10-0, mas essa odd pré-live não tem valor. Vamos esperar uma odd mais elevada. É possível, no entanto, que esperando uma odd mais elevada, o Napoli marque no meio do caminho. De novo, a mesma coisa eu vou falar em relação ao jogo do City, em relação ao jogo do Bayern. Do Bayern nem tanto, mas principalmente ao do City. Não é porque você deixou de pegar um gol que você fez um trabalho ruim, que você foi um mau apostador. Esse gol não era para você, simples assim, tá? Então, não deixa o teu ego falar mais alto, para que você não vá durante o restante do dia procurar merda nos mercados que você não domina, procurar posições que não era para você abrir só porque eu não ganhei aquele dinheiro no Napoli, certo? Se o Napoli não marcar, você tiver uma condição de odd mais elevada, pode ser interessante. Segundo problema, o melhor momento do Napoli é no primeiro tempo e não no segundo. Se você é um trader, você vai ter oportunidade para trabalhar essa estabilidade do preço do Napoli, muito provavelmente. Aí, no primeiro tempo, você pode se posicionar, mas você sendo um punter, eu não gosto dessa odd do Napoli. Se você quiser trabalhar com uma odd mais elevada, buscando uma vitória do Napoli por mais de um gol de diferença, mesmo o Napoli não sendo uma equipe tão goleadora, pode valer o risco. O Napoli ganhar por 2 gols de diferença, menos 1,25, desde que você tenha método para isso. Não escuta eu falando e vai fazer só porque você me escutou falando. Se você não tem método, não adianta, tá? O Monza é uma equipe que pode fornecer ao Napoli talvez uma vitória por 2 gols de diferença. O problema é, o Napoli não é uma equipe que sofre tanto e o Monza nos últimos jogos também não tem sofrido tantos gols, tantas derrotas por 2 de diferença, tá bom? Então, de preferência, uma odd mais elevada do Napoli. Se você puder pegar no segundo tempo, mesmo o Napoli não sendo o melhor time no segundo tempo, vai ser melhor. Sobre o mercado de gols, até já tivemos aqui vários jogos, entre eles com contexto mais over de 2,5 para frente. Mas o Monza precisa ser analisado com carinho, porque é uma equipe que, se você for olhar com contexto realista, ainda dá para sair. Com 6 jogos pela frente, se o Monza vence 5, ele até pode escapar. Só que, isso se os outros adversários não jogarem, né? Só que muito provavelmente ele vai ser rebaixado. Então, o contexto do comportamento do Monza importa pra caramba na sua tomada de decisão. Se o Monza entra recuado, vai ser um Napoli que vai ter mais dificuldade para penetrar na área e vai poder demorar um pouco mais para marcar o gol. Você pode pegar uma odd mais elevada. Se é um Monza que vem para trocação franca, é um jogo que de under passa a ser mais over. E o Napoli pode até sair atrás do placar, mas aí teria a condição de virar o jogo. Se o Monza não sabe muito bem o que fazer, se ele ora fica recuado, ora sai para cima, pode ser um jogo onde você tenha o Napoli marcando, mas também que tenha a condição de sofrer, mas talvez não seja um jogo tão over. Tudo vai depender do contexto do Monza. O interessante é que você tenha cenário dentro das suas metodologias para agir. Se estiver fora da sua metodologia, você deixa quieto, daqui a pouco já começa o jogo da Roma, tá? Em relação a jogadores, eu ficaria muito de olho no Stefano Turati, que é o goleiro do Monza. A média dele de defesa é de 3,22 por jogo. A gente pode ficar de olho nessa média também
de mais de 2,5 defesas, talvez mais de 3,5, dependendo do contexto, pode ser legal, tá? Gosto dele. Em relação ao Napoli, ficaria de olho no McTominay para finalizar no alvo, um jogador que tem finalizado com uma frequência legal, ou, claro, se você preferir um jogador que tem mais condição em relação ao que vem jogando nos últimos jogos também, Lukaku. Para roubo de bola, eu gosto muito do Di Lorenzo, tá? Para mim é a principal opção aqui. Do lado do Monza, se você quiser trabalhar também com um jogador para roubo de bola, você pode olhar para o Bianco, Alessandro Bianco. No último jogo contra o Venezia, ele não roubou bola, mas a média dele é uma média bem alta. Contra a Inter, por exemplo, ele chegou a roubar 4 bolas, contra a Roma 2 bolas. Como é um time de força parecida, acredito que o Alessandro Bianco pode cumprir essa função. Outro jogo que eu olharia nessa tarde no Campeonato Italiano é a Roma com o Verona. A Roma acabou de ganhar mais um concorrente, agora já era, né? Para a Liga dos Campeões, que é a sua maior rival, a Lazio, mesmo time da capital, porque o time também da capital, né? Porque a Lazio foi eliminada pelo Bodo Glimt na Europa League e não tem mais chance de se classificar via Europa League para Champions, e temos aqui esse impasse, né? A Fiorentina está buscando uma vaga na Europa League, se a Fiorentina conseguir e estiver dentro aqui dos 6 primeiros, ela ainda abre uma vaga a mais, tudo mais, porém o contexto de briga pela Champions está muito acirrada. O último jogo da Roma foi justamente o derby da capital contra a equipe da Lazio, jogo foi 1-1. A Roma, nos últimos jogos em casa, com o Ranieri, vem jogando muita bola, gosto demais do que a Roma vem apresentando. A Roma nos últimos jogos dentro de casa, principalmente depois da chegada do Ranieri, tem jogado muita bola, uma equipe que aumentou mais o seu índice de sair na frente do placar, uma equipe que falha menos em marcar, aumentou o número de gols marcados, não tem tantos gols sofridos, e enfrenta um Verona que não sai tanto na frente, que até marca uma quantidade significativa, né? Passou de um gol por jogo fora de casa, mas também sofre muito. E é um adversário que vem, pelo menos ali de 2 jogos sem perder, mas que só venceu 5 partidas fora na competição. Queria dar uma olhada nesses últimos jogos entre eles, a Roma com essa odd de 1,42, para a gente pode criar essa expectativa, né? Ó, a Roma vem melhorando muito com o Ranieri, que é a linha verde, e o Verona também deu uma melhorada nos últimos jogos. A Roma tem uma expectativa boa com essa odd, expectativa de vitória de 70% com 1,42, a Roma vence 85%. Então já parte diferente do Napoli, com uma boa expectativa de vencer esse jogo. O time da Roma nos últimos jogos em casa venceu o Cagliari, o Como e o Monza, empatou com a Juventus. O Verona fora de casa empatou com o Torino, venceu a Udinese, que é um adversário chatíssimo, perdeu para a Juventus e para o Milan e venceu o Monza. Todo mundo vence o Monza, né? Das últimas vezes que a Roma recebeu o Verona, vitória por 2-1, vitória por 1-0, empate 2-2, vitória por 3-1. A última vitória do Verona a gente não tem aqui, mas a última vez que o Verona segurou a Roma foi em 2022. Perceba que é um contexto de jogo com pelo menos 2 gols. Teve esse jogo aqui em 2023 com 1-0 e foi o único jogo na casa da Roma desde 2000 que a gente teve apenas um gol. Então dá para pensar nesse contexto de um jogo para pelo menos 2 gols, mas eu não duvido de uma possibilidade de 2,5. Não gosto muito desse over 1,5 porque a cotação é muito esmagada, tá? O Verona, se você olhar com carinho, ó, ele marcou 1, 2, 3, 4, 5 vezes nos últimos, pelo menos aqui do que eu tô vendo, 7, 8 jogos. É possível ver a Roma sofrendo em casa? Bom, a Roma sofreu do Como e da Juventus. A Roma, depois da chegada do Ranieri, não sofre tantos gols em casa, mas o Verona marca com uma certa frequência fora. Ainda assim, eu prefiro olhar mais para o over 1,5 e, se a Roma estiver na frente e o Verona partir para cima, olhar para um 2,5 do que pensar no ambas marcas. Em relação ao momento dos gols, vamos lá. A maioria dos gols da Roma são marcados nos últimos minutos de jogo, 53% dos gols, e a maioria dos gols sofridos pela Roma são nos últimos minutos do primeiro tempo. Cuidado então você que está trabalhando nesse back favorito da Roma, que eu acho que a gente pode ter algum contexto aqui, mas eu vou ficar com um jogo para correção de preço porque essa odd do Verona pode me dar possibilidade nos meus métodos. Eu tomaria cuidado com esses últimos minutos aqui do primeiro tempo da Roma, tá? Em relação ao Verona, é uma equipe que vai crescendo e tem o seu pico de gols marcados no final do segundo tempo, meio para o final, e é uma equipe que sofre muito nos primeiros minutos de jogo, ó. Então, para você que busca uma vitória da Roma, um gol da Roma, o Verona costuma sofrer bastante nesses primeiros 30 minutos de jogo, ok? Sobre jogadores, já que você tende a ficar de olho por aqui, vamos dar uma olhada quem está na prévia dessa partida. Vou
fechar aqui o time do Napoli, né? Para não confundir. Agora sim. Bom, do lado da Roma, jogadores para a gente ficar de olho em roubo de bola. Vou filtrar aqui para ficar mais fácil. O Mancini, se for jogar, tem uma média aqui. O problema desse jogo é o seguinte. O contexto do Verona é um contexto mais defensivo. Então a gente tem que analisar da seguinte maneira. Eu posso colocar o roubador de bola como zagueiro do meu time, sendo que eu vou ficar com uma linha mais avançada? Posso, desde que o Verona seja uma equipe de contra-ataque. Se o Verona for uma equipe que ficar contra-atacando, provavelmente o meu zagueiro vai, na transição defensiva, ele vai ter que matar a jogada roubando bola. Agora, se eu tiver pela frente um time que só se defende, quem deve roubar a bola não deve ser o meu zagueiro. Quem deve roubar a bola deve ser o meu atacante, o meu meio-campo. Então aí a gente pode olhar para um jogador mais de frente, né? Aí ficaria mais interessante você pensar no jogador mais de frente. Eu não estou vendo aqui um jogador mais de frente que é tão roubador de bola. Você tem o Paredes, mas ainda assim não tem uma média tão alta. Então se você encontrar, não precisa fazer essa aposta pré-jogo, se você encontrar um Verona contra-atacando, o Mancini vai ser um excelente roubador de bola nesse time. Se não, melhor você não trabalhar com isso, tá? Pro lado do Verona, na roubada de bola, você tem esse jogador aqui, que tem um nome muito difícil de se pronunciar, Davidovic. Davidovic? Será que é isso? Davidovic? Pode ser. Média dele de 2,49 roubos de bola por jogo. Outro jogador que pode ser interessante é o zagueiro Coppola, que é o Diego Coppola, tá? Então são duas opções. O goleiro do Verona, o Montipo, não tem uma média tão alta de defesas. Porém, quando ele enfrenta equipes maiores, Juventus 7, Milan 2, Atalanta 2, Udinese 3, posso colocar o Udinese nesse bolo, Fiorentina 3, eu não vou colocar aqui uma média tão alta, tá? Se fosse para pensar, no máximo um over 1,5 ou um over 2,5 de defesas do Lorenzo Montipo. Sobre essa cotação da Roma, a gente tem mais valor, na minha opinião, aqui em relação ao que vem apresentando, principalmente em casa, essa odd da Roma do que a do Napoli. Mas o Verona é um adversário mais agressivo e mais perigoso do que o Monza. Se você conseguir pegar uma odd mais elevada, seria mais interessante. Saindo da Itália, vamos concluir a Espanha com Atlético de Madrid e Las Palmas. O Las Palmas vem numa fase muito ruim. Nos últimos jogos em casa não vence as 6 partidas. Foram 4 derrotas e 2 empates. O Atlético de Madrid venceu o último jogo no finalzinho, mas venceu fora de casa e ainda segue com sonhos de conquistar essa La Liga, por mais difícil que possa ser. Claro que o principal objetivo seria esse, mas a vaga na Champions está praticamente assegurada e essa segunda colocação também pode ser um bom objetivo. O Atlético só tem isso para disputar, afinal de contas já foi eliminado da Champions pelo Real Madrid e já foi eliminado da Copa do Rei pelo Barcelona, tá bom? No último jogo, fora de casa, o Atlético de Madrid venceu a equipe do Sevilha, no final, como eu falei, por 2-1, a gente pode ver aqui. E a última derrota fora de casa tinha sido aquela virada tenebrosa para o Getafe, vencia por 1-0, um gol de pênalti do Sorloth até os 85 e dali para frente tomou a virada. O Atlético de Madrid, com essa cotação de 1,55, é um time que a gente tem que analisar muito o emocional, né? Se ainda tem só isso para disputar, talvez possa ter um pouco de fundamento a gente pensar nessa vitória, principalmente pela fragilidade que vive o Las Palmas. Mas quem acompanhou o Atlético de Madrid contra o time do Valladolid, que é praticamente hoje uma equipe já rebaixada, e eu trabalhei esse jogo, o Atlético de Madrid começou sonolento, sem marcação-pressão, sem intensidade, e enquanto ele não sofreu um gol de pênalti para o Valladolid, ele não acordou. E ainda assim, no meio do jogo, ele ainda tomou 2-2 e teve que fazer gol no final. Então é um time que parece ser muito emocional. Quando quer, joga. A minha pergunta é, vai querer desde o início? E a minha resposta para você é, assiste o jogo. Se eu não tivesse assistido o jogo do Atlético de Madrid contra o Valladolid, eu teria talvez ganhado dinheiro, porque no longo prazo, né, nos 90 minutos, o Atlético ganhou o jogo contra o Valladolid. Mas se eu fosse um trader e tivesse feito um back favorito ao Atlético e fechado meu olho, eu poderia ter evitado, se eu tivesse aberto os meus olhos, tomar o gol do Valladolid, tomar uma correção de preço antes do gol e ter visto um Atlético sem jogar nada. Então não é muito mais fácil você abrir uma stream e ver o que o Atlético está apresentando antes de você se posicionar, mesmo que você seja um punter. Acho que você vai tomar melhores decisões depois de assistir os primeiros minutos. O Atlético demora um pouquinho a ligar as turbinas, né? Nos últimos jogos, o time do Las Palmas, olha que curioso, ele falha pouquíssimo em marcar. Por mais que seja uma equipe que não tem vencido, em casa ele falha pouco em marcar, mas também é um time que falha pouco em sofrer. Então já dá pra gente pensar num contexto aqui de um ambas marcam, né? Porque o Atlético também precisa marcar. Só que o Atlético não sofre tantos gols, ele sofre metade dos gols que o Las Palmas sofre. Então o Las Palmas, o Atlético atrapalha um pouco esse contexto de overgoal. O time do Atlético tem um aproveitamento melhor, como a gente já sabe, não é novidade, tem o pé
péssimo primeiro tempo. Apostar a favor do Atlético no primeiro tempo geralmente é fumo. Tem mais gols marcados, menos gols sofridos, mais vitórias, menos derrotas, mas ainda assim, se você analisar num contexto mais frio aqui, você não consegue ver tanta superioridade. No segundo tempo, é um time que tem o dobro de vitórias, tem menos derrotas, é melhor do que no primeiro tempo, mas ainda assim você olha com carinho e pensa, não sei não, tá? Então eu olho para essa cotação do Atlético e não gosto dela para colocar meu dinheiro e deixar correr. É possível que vença. Aliás, é provável que vença, mas não com essa odd. Não gosto. Finalização de fora da área, as duas equipes marcam praticamente no mesmo contexto. Gols de cabeça, praticamente no mesmo contexto. Não é um jogo com muita incidência de over 2,5. O Atlético não marcou mais do que 2 gols em muitos jogos. O Las Palmas nunca conseguiu fazer isso em casa, pelo menos nessa temporada. E é também um Las Palmas que não sofre mais do que 2 gols em muitos jogos. O Atlético nunca sofreu nessa temporada fora. Então, para mim, é um jogo para ficar ali entre 0 a 2 gols, estourando 3. Desde que seja 2 de um e 1 do outro, geralmente assim, tá? É muito difícil você ter um 3-0 para o Atlético ou um 3-0 para o Las Palmas, porque não são equipes que sofrem e marcam tanto dessa maneira. O Las Palmas, curiosamente, marcou a maioria dos seus gols nos últimos minutos. Eu não sei o que se passa no Las Palmas, mas ele vai para cima igual um maluco, tá? Então esses últimos minutos aqui, você pode pegar o segundo tempo quase inteiro. É um contexto bem interessante, porque ele sofre muito. Eu posso colocar aqui 50% dos gols no segundo tempo, até os 75, mas se quiser colocar tudo aqui, ó, 67% dos gols sofridos na segunda etapa. Então, para você que quer gols, aguarda o segundo tempo. E se você somar a partir do minuto 60, 61% dos gols marcados do Las Palmas são por ali. O Atlético já marca um pouco mais do meio para frente do primeiro tempo, 41%, e também é uma equipe que marca e sofre muito nos últimos minutos. Então, olha com carinho, mesmo o jogo empatado, para esses últimos minutos de jogo que pode ser interessante, tá? Eu não gosto de pensar nessa vitória seca do Atlético, eu ficaria aqui numa correção de preço, mas eu não duvido que a gente tenha um Atlético podendo vencer esse jogo, mas eu pegaria com uma odd mais elevada, tá? Aí vai da sua metodologia. Em relação a gols, não vou te indicar o over 2,5. O Las Palmas, nesse momento, em relação à tabela, precisa da vitória, então se ele estiver na frente ele pode se fechar. O empate contra o Atlético não é um resultado ruim, então ele poderia, por exemplo, nesse empate, até ultrapassar o Alavés na tabela. Então eu não vejo com maus olhos esse jogo para o Las Palmas sendo mais amarrado. Agora, se o Atlético estiver na frente com 2 gols de diferença, aí você ativa no Las Palmas um desespero maior. E esse desespero pode fazer com que o time, principalmente nos últimos minutos, como a gente viu ali, ó, vá para cima e a gente tem um jogo para pelo menos mais um gol. Aí o 2,5 seria interessante, trabalhar ele como over limite e depois do Atlético estar ganhando por 2-0. Eu sei que é uma condicional muito grande, mas geralmente você vai ter uma taxa de acerto muito maior. Sobre os jogadores. Deixa eu ver se tem alguma prévia do Atlético de Madrid com o Las Palmas aqui no SofaScore. Tem. Em relação ao Las Palmas, a roubo de bola, que é o time que deve ter menos posse por aqui, eu ficaria de olho no Marmol. Mika Marmol vai jogar ali na frente do Sorloth, não sei se o Griezmann está suspenso, não, deve jogar na frente do Sorloth ou do Griezmann. Mika Marmol, segunda opção seria só ele. Em relação sobre o goleiro, já que a gente pode ter um Atlético um pouco mais agressivo, o Horcas, a média dele é de 3,24. Ele é substituto do Silensen, né? Então o Silensen tinha uma média um pouco menor nos últimos jogos, mas o Horcas geralmente ali de 5 defesas. Eu colocaria 3,5 como uma... Do over 2,5 defesa pode ser interessante. Se você tiver com uma odd muito baixa, você pode pensar no over 3,5, tá? Em relação ao Atlético, batedor de pênalti é o Álvares, inclusive bateu 2 contra o Valladolid, então para finalizar no alvo eu prefiro ele. Pode até para 2 finalizações no alvo, dependendo do contexto. E para roubo de bola, quase sempre eu indico o Llorente como opção por aqui. Às 16h30, para a gente fechar a parte europeia do nosso planejamento, o Benfica pega o Vitória fora de casa com uma odd de 1,60. O Vitória é um time extremamente difícil de se enfrentar em Portugal. Se a gente pegar os últimos jogos, o Vitória venceu 8 dos 14 jogos que fez em casa, só perdeu uma partida. Ele marcou um gol a menos que o Benfica, ele tomou a mesma quantidade de gols, isso óbvio, dentro e fora de casa. Saiu na frente do placar na mesma porcentagem do Benfica, falhou em marcar na mesma porcentagem do Benfica e ele fica mais jogos sem sofrer gol. Vem de 3 vitórias consecutivas, o Benfica vem de 5, mas é um adversário muito, muito chato. Primeiro tempo parelho, segundo tempo parelho em alguns aspectos até melhor, bola aérea melhor em alguns aspectos, então é muito bom a gente tomar cuidado. Para mim é um Benfica que pode se complicar
replicar por aqui. Isso quer dizer que ele pode demorar mais a marcar, ele pode sair atrás do placar, ter que virar o jogo, ele pode estar na frente e tomar um empate, enfim. É sempre bom tomar muito cuidado com o Vitória. O Benfica disputa ponto a ponto essa liderança com o Sport. Nesse momento que você está me assistindo, você já sabe quanto foi o Sport Moreirense, eu não sei, mas supondo que o Sport tenha vencido, o Benfica vai ter uma obrigação. Se o Sport perdeu ou empatou, o Benfica vem com mais motivação, mas é uma pressão ainda maior, vai precisar dessa vitória contra o Vitória. E o Vitória, ao que tudo indica, não vai conseguir vaga europeia para a próxima temporada, fez uma boa campanha na Conference League, acabou sendo eliminado pelo Betis, né? Mas é uma equipe que tem uma condição muito grande, não é à toa que pode igualar. Eu estava lendo uma notícia hoje, uma campanha acho que da temporada 2016, aonde o Guimarães não pode ficar sem perder a 11 jogos, se eu não me engano ele está sem derrota a 10 partidas. Só aumenta o fato de que o Benfica vai ter pela frente um grandíssimo adversário. Não estou cravando que o Benfica não vai vencer esse jogo, mas se tem um time para ficar de olho aqui fora de casa, não estou cravando que o Benfica vai perder esse jogo ou não vai vencer esse jogo, mas é sempre muito bom respeitar a equipe do Vitória, que dentro de casa faz uma campanha muito sólida. Eu vou abrir aqui os últimos jogos do Vitória e dar uma olhada no contexto, né? Nas últimas partidas. Ó, tirando a vitória, a derrota, né, pro Betis por 4-0 na Conference, 1, 2, 3, 4, 5, aí eu não vou considerar Conference League, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partidas sem derrota. A última derrota foi contra o Estoril fora de casa, tá? Então é muito bom a gente tomar cuidado. O Vitória teve recentemente enfrentando o Porto, conseguiu um empate no Dragão 1-1, recebeu o Braga no Derby do Minho 0-0, Braga que também está lá na parte superior da tabela, teve um 4-4 com a equipe do Sporting. Então só para a gente ter uma noção, né, da disputa pelo título, o Sporting, que é o líder do campeonato momentaneamente, ele foi lá e ele tomou esse empate, né? Chegou a estar perdendo, na verdade ele chegou a estar ganhando do Vitória por 2-1, abriu 3-1, tomou a reviravolta de 4-3, olha que jogo, hein? E depois empatou no final com o Trincão. Que jogo que foi? Então, é um contexto sim, um jogo muito difícil aqui para o Benfica. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, isso é bom a gente dar uma olhada, né? Na casa do Vitória, 2-2, 0-0, ó, o Benfica não vence lá nos últimos 2 jogos. 3-1, 3-1, 1-0. É um contexto de jogo over, né? Porque o Vitória não tem mais nada para disputar, o que tudo indica em relação à classificação. Então ele está aqui para manter uma boa sequência, igualar talvez uma sequência aí dos anos passados, mostrar que é um time muito forte dentro de casa e complicar a vida do Benfica em relação ao título, obviamente, né? Pode sim ser um jogo onde se o Benfica estiver na frente, o Vitória vai partir para cima. Não estou vendo esse jogo tão amarrado. Agora o Vitória na frente ou o jogo 0-0 pode ser um jogo um pouco amarrado até ali. Então pode colocar uma condicional nesse jogo, né? Benfica na frente, acho que pode deixar esse jogo um pouco mais animado para você pensar em mais 2 ou mais 1 gol, dependendo do contexto. Mas para mim é um jogo para correção de preço e um jogo que eu não pegaria essa odd do Benfica a 1,60, tá? Benfica a 1,60, 1,62, quando ele jogou com essas odds, a expectativa de vitória é de 62%, ele ganhou no máximo 40% dos jogos. Vamos falar agora sobre Brasileirão. Eu sei que eu passei um pouquinho de meia hora do Benfica, né? Mas é para a gente falar um pouco mais do Brasileirão de um contexto mais focado. A gente tem o Corinthians com o Sport como o primeiro jogo às 16 horas. Não sei se é um jogo que você vai acompanhar. O Corinthians teve uma troca de treinador. Não, uma troca não, né? Teve uma demissão de treinador. Não sei quem vai assumir o Corinthians. Não sei se já teve alguma notícia sobre isso. Mas costuma ser uma equipe que aqui no Brasil dá resultado quando tem queda de treinador, né? O Sport acaba não fazendo um campeonato muito bom. Foram 3 derrotas consecutivas e o Corinthians tem sim um grande favoritismo. Pelo que eu vi do Corinthians até aqui, eu até acho que é uma equipe que tem uma condição técnica de vencer o Sport sem muita dificuldade. Agora, se você me perguntasse se eu vou colocar meu dinheiro numa odd 1,55 do Corinthians, depois dos últimos jogos que eu vi, mesmo tendo a troca de treinador, eu não coloco, tá? Mas eu não duvido que a gente possa ter pelo menos 2 gols nesse jogo. O que vale aqui é a gente primeiro olhar para a cotação. Não acho que você deva sair daqui com o 2-0. Os últimos jogos do Corinthians nessa competição, 1-1 com o Bahia fora, 2 gols, 3-0 contra o Vasco em casa, 3 gols, 2-0 contra o Palmeiras perdendo, 2 gols e 2-0 com o Fluminense. Então vou ver um e-mail aqui, eu acho que é bem interessante. O Sport perdeu por 1-0 em casa para o Bragantino, quando visitou 0-0 contra o São Paulo e 3-1 contra o Vasco. O 0-0, o contexto de 0-0 talvez não seja um jogo bom para você trabalhar gol. Se você quiser colocar uma condicional do Sport atrás do placar, aí pode ser interessante. Contra o Vasco, ele saiu atrás, tomou 2-0, aí foi para cima, fez um gol
depois tomou um gol no final. Então, se quiser colocar uma condicional assim, já está numa situação difícil, está atrás do placar, aí Corinthians em casa, precisando dar uma resposta, pode ser bom buscar mais 1 ou 2 gols na partida. Mas essa cotação do Corinthians não me agrada, tá? Se você quer trabalhar a favor do Corinthians, tenta esperar uma odd um pouquinho mais elevada. Tem condição técnica melhor, na minha opinião. E quando sai um treinador, o time responde de imediato. Mas eu pegaria uma odd mais elevada. Se me perguntasse quanto, 2 era uma odd que eu pegaria. Por mais que seja mais time, mas 2, no mínimo, tá? E o esporte, na minha opinião, pensando da ótica do esporte, precisa estancar o sangramento, que é voltar pelo menos a empatar, para começar a recuperar ponto fora, em casa, no caso. Porque se ele partir para cima do Corinthians, com os contra-ataques que o Corinthians pode ter, principalmente agora com a queda de treinador, pode ser um perigo. Fazer um jogo franco lá pode ser um perigo, tá? Prefiro um esporte mais recuado, pensando em estancar sangramento, pontuar como fez contra o São Paulo para tentar resolver em casa. Começar a pensar no Brasileirão como um jogo de xadrez. Querer vencer todo o jogo, estando numa fase ruim, não acho que é o melhor contexto. Vasco e Flamengo às 18h30, vocês sabem do respeito que eu tenho por clássico, tanto nele quanto no Grenal, mas hoje, de fato, o Flamengo joga um futebol muito melhor. O Vasco, como mandante, conseguiu 2 boas vitórias, venceu de virada a equipe do Santos e venceu por 3-1 a equipe do Sport, que a gente acabou de comentar. Nos últimos jogos contra o Flamengo não perde para o Vasco há 10 partidas e venceu os últimos 3 confrontos consecutivos. Tá? Mas foram jogos mais amarrados os últimos. Aqui a gente teve no Carioca, ó, 2-1, 1-0, 2-0, 1-1 e antes aquele fatídico 6-1 para o Flamengo. É um contexto de um Vasco pensando no Campeonato Brasileiro e do jeito que o Flamengo está jogando, de um Vasco pensar que um empate não é um resultado ruim, principalmente aqui na 7ª colocação. Claro que se tratando de clássico, vai querer vencer. O contexto aqui é, o Vasco na frente torna esse jogo mais amarrado. O Vasco vai querer segurar, vencer o Flamengo e interromper essa sequência de 10 jogos. O Flamengo na frente, como o Vasco, sendo um dos maiores rivais, vai partir para cima, o Flamengo vai ter espaço para contra-atacar. O Flamengo é mais goleador hoje, tem um time mais perigoso no contra-ataque. Muitas das vezes o Felipe Luiz chama o adversário para cima para poder contra-atacar. Então o Flamengo na frente é um condicional para mais gols. O Vasco na frente, mesmo o Flamengo podendo virar ou empatar, eu prefiro o Flamengo na frente para condicional de gols. O 0-0 ou 1-0 do Vasco não me agrada tanto, tá? Para mim é um jogo para correção de preço. Se você acredita na vitória do Flamengo, eu não te indico essa odd. O Flamengo, quando jogou com cotações de 1,57, onde precisava vencer 64% dos jogos, venceu apenas 61%. Principalmente se tratando de um clássico, seria interessante pensar numa odd mais elevada. O Vasco pode segurar mais, pode sair na frente, e a vitória do Flamengo pode ser mais dificultada. Então, na hora de precificar, coloca uma odd bem mais elevada se a sua ideia é trabalhar a favor do Flamengo. Não duvido aqui de um Vasco podendo empatar, ganhar, ou se for perder por apenas um gol de diferença. Então, um handicap positivo no Vasco com essa odd tão elevada não é ruim, tá? Para você que tem metodologia, vale ficar de olho, para o Vasco não perder por 2 ou 3 gols de diferença, enfim, pode ser uma odd boa. Para finalizar, Grenal às 21 horas. Grenal, eu já tive oportunidade de conferir em loco 2 ou 3 vezes, se não me engano. Um jogo muito interessante de se assistir. A cidade de Porto Alegre realmente para esse confronto. Só se fala nisso lá, né? São os confrontos no Brasileirão, os confrontos no Gaúcho. Mas hoje a gente tem o Grêmio jogando muito pior que o Inter, mesmo o Inter vindo de uma derrota para o Palmeiras. O Inter venceu o Gauchão para cima do Grêmio. O Inter no mercado ele é um pouco mais favorito, mas o clássico tem esse poder de igualar os confrontos. O time que está mal, o jogador que está mal, cresce e costuma crescer em clássico, principalmente sendo dentro da arena. O problema é, o Grêmio não teve tanto público contra o Flamengo, já vem numa situação muito ruim, vem de uma goleada humilhante para o Mirassol e eu não sei como é que vai ser o público na arena contra o Inter. Provavelmente a torcida do Grêmio vai abraçar o time no seu momento ruim e contra o Inter vai dar apoio, mas é um Grêmio que não vem jogando tão bem, tá? Para mim é um jogo para correção de preço, para você entender se tiver condição de fazer ao vivo, sendo um trader, quem está melhor naquele momento para buscar as correções. Agora, se você me perguntasse se vale a pena apostar no Internacional seco, porque o Grêmio vive um momento ruim e o Inter está no momento melhor, no embasamento do futebol, do que vem jogando, até sim, mas pelo derby, pelo clássico, eu não colocaria meu dinheiro. Respeito muito a questão do clássico, como vocês sabem. Nos últimos jogos entre eles, vamos lá, na casa do Grêmio, não vou nem colocar, vou colocar só no Brasileirão, ó. 1-0 Inter, 3-1 Grêmio, 0-0, 1-1, 2-0 Grêmio, 0-0, 0-0, 5-0 Grêmio, 4-1 Grêmio. Então o Grêmio vem tendo
tendo melhores resultados. E se você perceber um negócio aqui, eu não sei se você conseguiu perceber alguma coisa que quase acontece em todo jogo entre eles. Ó, cartões. Cartão amarelo, cartão vermelho para você que trabalha. É mato, né? É mato. Impressionante isso daqui. Impressionante. Ó, over 4.5 cartões em 4 dos últimos 5 jogos, um menos de 2.5 gols. E o Inter que não perde para o Grêmio há 8 partidas. E o Grêmio que sofreu gol do Inter nas últimas 11 partidas. Então acho que trabalhar com um cenário de 0-0 também é difícil, né? Pelo menos os 2 golzinhos a gente pode ter por aqui. Agora, trabalhar com contexto de jogo muito over, eu acho que é exagerar demais. Para mim, jogo ao vivo, tá? Derby, clássico, jogo para se respeitar, jogo ao vivo. Mas o Grêmio precisa se cuidar. O Grêmio não tá jogando bem. Para mim, o que salva lá é o Bright White. Bom jogador. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui, vou deixar linkado aqui embaixo todos os jogos que eu comentei de hoje. Vou deixar a lista do Radar Esportivo também que eles fazem. Tem a lista deles lá no Instagram. Se você não segue o Radar Esportivo no Instagram, siga, porque é uma forma de você me apoiar. O Radar não é meu, mas ele patrocina aqui nossa atmosfera do BDM. É uma forma de dar essa moral para mim, apoiando o Radar Esportivo, tá? Falando em apoiar, se você não tem conta na Betfair, o link está aqui embaixo. Já pedi para a Betfair adicionar também os mercados de roubo de bola por lá, nas sportbooks deles. E um ótimo sábado para você, uma excelente Páscoa para você também. Já vou falar aqui, vou falar no próximo planejamento. Aproveite bastante com a sua família, ok? Muito obrigado. Até a próxima.